Paz e bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa a serviço da vida. A história de hoje se passa no nordeste do nosso país, Fortaleza, estado do Ceará. Iremos contar a história de uma obra que renasce, fruto da união de carismas que se unem em torno do Evangelho para derrubar muros e construir pontes de solidariedade. Paz e bem. Sejamos construtores de pontes e nunca de muros. Seja bem-vindo a mais um programa a serviço da vida. Fui peregrino e você me acolheu. Ao longo dos diversos programas, podemos observar que, embora de maneiras diferentes e formas diversas, as histórias de nossas obras percorrem um mesmo caminho, uma mesma lógica: a divina providência. Humanamente falando, os obstáculos, as dificuldades, os desafios, muitas vezes nos fazem duvidar se aquele local, se aquela obra nascente, de fato, é uma missão para nós. Se é a vontade de Deus que ali estejamos. Mas sempre a divina providência se revela e nos revela que sim, é ali que devemos estar, porque ela nos diz: aqui está a mão de Deus. Fortaleza, Ceará, terra da luz, capital da alegria. Luz e alegria, adjetivos que nós, franciscanos, podemos também atribuir ao nosso carisma. E luz que a divina providência confere às pessoas, quem, como e de onde forem. Há mais de 20 anos, as irmãs de Santa Catarina desenvolviam uma obra em Fortaleza, o Centro de Convivência Madre Regina. Ela foi construída e mantida durante vários anos pela Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Alexandria, que desenvolveram aqui nesse bairro um lindo trabalho. Do ano de 1998 até 2014, eu trabalhei com as Irmãs de Santa Catarina, no Centro de Convivência Madre Regina, que era uma casa que acolhia pessoas com HIV/AIDS, E foi em meados dos anos 2000 que as Irmãs de Santa Catarina convidaram a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus, a participar desta maravilhosa obra. Durante todo esse tempo desenvolvi trabalhos de capacitação, cursos com eles para capacitá-los, porque as pessoas com HIV tinham uma certa dificuldade de conseguir trabalho, A providência de Deus nos dá muitos sinais de confirmação quando estamos iniciando uma obra. E um dos mais fortes é o surgimento, o resplandecer de vocações. E no Conviver Madre Regina, muito cedo, se formou ali uma comunidade vocacional que existe até hoje. Foi nos anos 2000, 2001, que eu e o Frei Manuel conhecemos a fraternidade aqui nessa casa, fizemos acompanhamento vocacional e depois ingressamos na nossa fraternidade. E a partir dali, então, foi aumentando a vocação, o desejo para servir melhor. Foi onde, então, que eu conheci o carisma da Fraternidade São Francisco de Assis, apresentado pelo Frei Pedro, que na época estava lá fazendo o encontro vocacional. E dali, então, ele contando como que eram os primeiros passos dos frades, como que era a vida dos frades, e aquilo me chamou a atenção. Foi onde, então, que eu decidi a abraçar esse carisma, vindo para a fraternidade no ano de 2002. Participei do encontro e me encantei pelo carisma, pelas obras, e me chamou bastante a atenção o carisma, o modo de trabalhar da fraternidade. Eu me identifiquei
justamente com o carisma da fraternidade, por essa prática, né? Que a fraternidade, ela distribui esse amor, né, para as pessoas e principalmente para aqueles que mais necessitam. Então, quando eu assisti o vídeo da fraternidade, que eu vi, né, os freios nos hospitais, então aquilo ali me chamou muita atenção. Desde que a minha irmã faleceu, eu dediquei a cuidar de pessoas voluntariamente, Teresina. Porque para mim, cuidar daquele que necessita é como se fosse o próprio Cristo. É como se fosse o próprio Cristo cuidando de mim também. É isso que eu pretendo ser. Às vezes a gente sente um fogo abrasador, mas é um fogo de palha. Depois morre e cai por terra. E o bom é se alimentar-se todos os dias da oração, da vida fraterna. Realmente eu não esperava da fraternidade, do abraço de São Francisco, do Evangelho de São Francisco, viver São Francisco, viver como São Francisco viveu. Poder falar da caridade, antes que tudo, é falar de um encontro pessoal com Cristo. Nenhum ser humano pode acolher o outro se você não vive o Evangelho, porque o Evangelho é uma oração. Orar, rezar, conversar com Deus, e a ação, e ao encontro. Na famosa passagem do Evangelho de São Mateus, que fala sobre o juízo final, fica claro que todas as vezes que acolhemos e cuidamos dos menores do reino, é ao próprio Cristo que acolhemos e cuidamos. Por isso, cuidar dos menores, dos mais excluídos, aqueles que ninguém quer, faz parte do nosso carisma. E também, isso nos faz entender o porquê dois carismas se unem para desenvolver uma obra como esta. Porque juntos, em torno do Evangelho, somos mais. Aquela casa sempre assim, desde que nós recebemos a primeira vez, né, que já tinha como centro de convivência, Deus foi preparando ao longo dos anos, né, o carisma próprio para ela. Em meados de 2015, as irmãs de Santa Catarina nos chamaram novamente para cuidar daquela obra, que se encontrava praticamente desativada. Era necessário, naquele momento, encontrar uma vocação para aquela obra, saber, definir qual a missão ali seria desenvolvida, qual era o pedido que a Divina Providência estava nos fazendo naquele momento. E aí, quando o Frei Tiago chegou aqui em Fortaleza, que as irmãs passaram a casa para os freis, o Frei Tiago me chamou e chamou todo o movimento, né, que trabalhava com o que já acontecia aqui, para ver o que poderia ser feito aqui dentro da casa. Mas quando o Frei Francisco veio aqui até conversar com o bispo, surgiu essa necessidade de ter uma casa do migrante, né? Migrantes e refugiados. No Brasil, no final de 2020, foram reconhecidos mais de 57 mil refugiados em nosso solo, sendo a grande maioria venezuelanos, pela situação atual que vive aquele país. Nessa trajetória, famílias muitas vezes vão parar nas ruas, com fome, doentes, discriminados, sem dignidade, sem respeito, sem vida. Acolher e cuidar dos migrantes e refugiados. Essa foi a razão do nascimento da Congregação das Irmãs Escalabilinianas há mais de 125 anos. Em Fortaleza, essa congregação desenvolve um grande trabalho neste carisma. Quando falamos do migrante, migrante é aquele que sai, pode ser da cidade, do seu país, em busca de oportunidades, de possibilidade, quer dizer, é uma escolha. Quando falamos de refugiado, ele não tem escolha, ele é obrigado, ele é forçado. O refugiado sai de seu país por guerras,
por conflitos políticos, por catástrofes ambientais. Então, nós como congregação, como missionárias escalabrinianas, neste mês de outubro, dia 25, celebramos 125 anos dessa missão no mundo. Estamos em vários países e hoje o mundo está em movimento, o mundo está em mobilidade. Então, toda a sociedade já percebe, reconhece que tem pessoas diferentes de outras culturas, outras cores, outras línguas e que não podemos ficar indiferentes, precisamos ter uma atitude concreta. Jesus, ele mesmo nos ensina, né, essa atitude, quando ele diz: eu era migrante, você me acolheu, estava preso, você me visitou. O Serviço Pastoral dos Migrantes Nacional surgiu há 36 anos atrás, né? Inspirado na ação que as congregações religiosas já faziam. Mas a ideia era de conectar a ação dos religiosos com a ação dos leigos e leigas pelo Brasil afora, para poder chegar a várias dioceses onde essas congregações de inspiração e de carisma de trabalho com migrante não chegam também. Certa vez, Frei Francisco conversava com o arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom José Antônio, acerca daquela obra, da necessidade de encontrar uma vocação para realizar ali uma missão que fosse ao encontro, que fosse resposta às necessidades daquela região, daquele estado. E agora nós descobrimos uma missão para essa casa, que é o trabalho com os migrantes, em parceria com a Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Fortaleza, as Irmãs Escalabrinianas. Então, acontece assim um encontro de carismas. Esses carismas se encontram para viver aqui o Evangelho da Acolhida, recebendo os irmãos migrantes e refugiados, famílias. Nascia naquele momento uma obra, fruto da junção de carismas das Irmãs de Santa Catarina, que sempre fizeram parte da nossa história, das Irmãs Missionárias Escalabrinianas, no cuidado, acolhimento dos migrantes, do carisma dos leigos, da pastoral dos migrantes e do nosso carisma, repetir o abraço aos atingidos pela lepra do século enfermo hoje. Nos encontramos num momento singular do período do começo da pandemia, mas nós já havíamos juntos buscado caminhos para ter um espaço de acolhida específico em Fortaleza, quando neste universo eclesial nos encontramos com os frades, né? Então eu diria que na providência divina nos encontramos com esses irmãos que comungaram do mesmo ideal e entenderam que a casa que eles tinham em mão, esse material físico, né, poderia também estar a serviço dessa pastoral. Nascia a casa Maria, mãe dos migrantes, na providência de Deus. E mesmo antes da primeira bênção oficial, a casa já havia iniciado os seus atendimentos. Olá, paz e bem. Fazemos parte do aspirantado da região Nordeste aqui em Fortaleza. E convidamos você a fazer parte desta missão. Venha ser um franciscano na providência de Deus. Vem! Com os trabalhos iniciados, como se dá o acolhimento dos irmãos migrantes e refugiados na Casa Maria, Mãe dos Migrantes? Em Roraima, tem a atuação da Pastoral dos Migrantes, né? Então, pelo projeto de interiorização, eles não são encaminhados de lá, né? Porque lá em Roraima é fronteira e está uma sobrecarga muito grande lá da migração dos venezuelanos, que no caso é refúgio. A maioria, inclusive dos primeiros grupos que a gente recebeu, muitos não tinham roupa. E aí, recursos eles não têm nenhum recurso. A frente de trabalho é a interiorização de famílias imigrantes através
do programa de interiorização que fica em Boa Vista. Lá é feita seleção de famílias, é feita uma triagem, onde é visto toda a questão da documentação, das vacinas. E aí as agências internacionais, como a OIM, que está lá presente, a Acnu, faz o processo de interiorização e aqui nós recebemos. Uma vez chegando aqui, na casa do migrante, em Fortaleza, nós vamos trabalhar a inserção laboral dessas famílias, a integração na comunidade, vamos ver também a questão de saúde e inseri-los nos programas de políticas públicas que já existem no Estado, como a saúde, a educação, né? E aqui também nós procuramos fazer uma incidência com as empresas locais para que elas acolham também essas famílias, esses trabalhadores, esses cidadãos, assim como também os nacionais. A gente costuma dizer assim, nós não queremos furar fila, a gente só quer pegar a mesma fila. Digamos, em 2 meses já está tudo resolvido, documentação, saúde, escola e trabalho, a gente cuida na montagem da casa deles. O nome da casa é Casa Maria Mãe dos Migrantes na Providência de Deus. E aí a montagem dessa casa sempre é Providência de Deus, que a gente recebe doação de móveis, de tudo, e conseguimos montar a casa deles, né? Juan saiu da Venezuela com sua família, pois estava insustentável permanecer em sua terra natal. E nessa transição, muita coisa aconteceu. Eles foram um dos que chegaram bem necessitados aqui, porque são 3 crianças. Uma recém-nascida, chegou recém-nascida, né, mas já está com 1 aninho e pouco. O outro tinha 2 anos e pouco e o outro 5. Eu estava estudando Direito, eu tinha minha casa, minhas coisas. Aí eu tive minha filha. A situação ficou um pouco mais complicada com a situação que está passando neste momento aí em meu país, tá? Não tinha segurança, não tinha medicina, não tinha Estado de Direito. E eu pensei, por minha criança, eu pensei, dije, eu tenho que sair, porque se minha filha se enferma, aí eu não vou poder solucionar, porque para eu comprar um medicamento era muito caro. Aí pronto, aí saquei minha documentação e fui embora, me mandaram para Boa Vista. Em Boa Vista não pude entrar em abrigo, aí eu fiquei na rua, 1 ano na rua, dormindo 1 ano na rua, com toda a família. Meu filho, Santiago, ele pegou pneumonia. Não. Aí ele ficou hospitalizado no Hospital San Antônio. Aí minha mulher teve que ficar hospitalizada com ele, cuidando dele. E eu fiquei com meu outro menino na rua, coisa de película. Aí eu fui interiorizado. Aí vim para cá, a este abrigo. Aqui foi bom, porque de eu dormir na rua com meus meninos, eu dormi aqui, deram para mim um quarto grandão, uma cama grandona cada um dos meninos. Depois de 2 meses, eu peguei um emprego bom, Doy gracias, como eu falei, a Fren, doy gracias a los meninos também da casa pastoral que me ajudaram, Marco, Moisés. Cada um de ellos jugou um papel importante em minha estrutura como família. E pronto, eu logrei alugar uma casa. Fren me ajudou com todas as minhas coisas para minha filha e para eu. Ele deu para mim geladeira, cama para os meninos, cama para eu. Aí minha filha está estudando na escola. Me ajudaram na casa pastoral a procurar a matrícula, graças a Deus, principalmente, e graças a las pessoas que escutam a voz de Deus e fazem o que Deus quer, que é isso aí, que ajudemos as pessoas que precisam ajuda. Eu diria que a Casa do Migrante ela não é o fim, mas ela é o meio. Eu diria que é o já e o ainda não. A casa, ela é a concretização de um sonho. João Batista Scalabrini, que ele diz assim, ninguém tem moradia fixa nessa terra. Todos nós somos imigrantes. Se eu não sou daqui, nem tu é tão pouco daqui.
as fronteiras não são só geográficas. Então, nós podemos construir pontes de encontro, onde todos enriquecemos, todos saímos ganhando, quando a gente se coloca no lugar do outro e sente esse outro como nosso irmão, como uma nossa irmã. Que é assim, há muitas mãos, né? O Frei Silvestre, o Frei Francisco, que tem dedicado a vida a fazer essa missão, junto com as irmãs escalabrinianas, com os leigos que somos nós. Eu diria que nós, né? É o espírito dessa casa. Uma gratidão que é externada na benção da casa, no dia 28 de setembro. Dom Júlio César, bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, junto à provincial das Irmãs Escalabrinianas na América do Sul e África, Irmã Maria Leles, junto aos coordenadores locais e nacional da Pastoral dos Migrantes, junto aos frades da Ordem dos Frades Menores, nossa comunidade local, nosso guardião-geral Frei Francisco, além de convidados, outras congregações e presbíteros da Arquidiocese. Assim como nosso pai Abraão, no Antigo Testamento, mobilizou a todos, ele ainda continua mobilizando a cada um e a cada uma de nós, que somos filhos e filhas de Abraão, a nos colocarmos a serviço daqueles que passam, porque nós enxergamos em cada um, em cada uma, a própria imagem de Deus. Acredito que esta é a nossa grande missão, servir uns aos outros, acolher. Aqui é o exemplo nítido do que vejo e do que procuramos praticar. Junto conosco trabalham 13 congregações diferentes e convivemos muito bem, graças a Deus. E agora faltava as irmãs escalabrinianas. Chegou o momento. Há muito tempo que procurávamos uma definição concreta, real, evangélica para essa casa. Foi então quando procuramos Dom José, do qual peço ao Senhor que transmita o nosso abraço e o nosso carinho. Foi ele que nos disse: aqui na Arquidiocese precisamos de uma casa que acolha o migrante. Um outro pensamento do Papa importante: o futuro é feito de encontros. E hoje podemos dizer que estamos celebrando a festa do encontro. Ou melhor, dos encontros. E se o amor é verdadeiro, ele só tem um jeito de provar: se colocando a serviço. E este é o grande exemplo do Divino Mestre, onde ele tira a capa, veste o avental e lava os pés. Aqui está a nossa missão, nosso muito obrigado e o nosso abraço. Muros são sinal de divisão. A igreja de comunhão e misericórdia. Então a igreja deve construir pontes de misericórdia e de amor, de acolhimento. A casa Maria, mãe dos migrantes, na providência de Deus, é uma dessas pontes. Madre del migrante, aconséjame porque por las calles de la vida yo no puedo estar sin ti. Tengo medo de la oscuridad que ahoga el corazón. Necesito la ternura de tu amor. Ave Madre mía, Ave María, te doy mi corazón. Ave Madre mía, Ave María, dame tu amor. Olá, paz e bem a você que está aí acompanhando o programa A Serviço da Vida.
Seja bem-vindo! Vamos juntos dar mais um Giro na Providência, sabendo as últimas notícias da Associação em Fraternidade Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Nosso Giro na Providência inicia dando parabéns à associação pelos 36 anos a serviço da vida. Esta data que é marcada pelo Dia de São Francisco, 4 de outubro, no qual nossas missões celebraram com júbilo e devoção a festa desse nosso grande inspirador. E para marcar este dia, nossas missões em todos os cantos do país e fora do país tiveram a ação dos drive-thrus solidários, com as tradicionais bênçãos dos animais. E também retomamos com mais intensidade as missões Amor que Cura, para celebrar esses 36 anos a serviço da vida. No dia 1º de outubro, lá Santa Teresinha do Menino Jesus na Providência de Deus celebrou a sua padroeira, lá em Presidente Prudente. Esse mês que é marcado pelas missões em toda a igreja, nós queremos parabenizar os nossos 2 irmãos missionários na região amazônica, Frei Afonso e Frei Joel, que completaram 10 anos de sacerdócio. Parabéns a esses nossos irmãos, nossas preces, orações e o nosso fraternal abraço de paz e bem. Louvores à Senhora Aparecida em todos os cantos de nossa Associação em Fraternidade Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. O 12 de outubro, que é celebrado em todo o Brasil, também foi celebrado com júbilo e muito amor em nossas missões. Tendo em vista o nosso grande evento Fiat, o evento da sobriedade, vidas sim, drogas não. Também agradecemos a todos os freis, irmãs e leigos que manifestaram esse amor em nossas missões. Em Adamantina, nas vésperas da festa de São Francisco, nós tivemos a perca de um dos nossos enfermeiros, o enfermeiro Cláudio, jovem de apenas 53 anos, faleceu. E, como gesto concreto, ele que sempre foi comprometido com a saúde, a família decidiu por bem ter uma ação tão nobre em doar os órgãos deste nosso irmão. Fica os nossos cumprimentos à família, saber que fomos feitos para o céu e que Deus preparou um lugar para cada um de nós. Depois que Deus nos chama, ainda somos convidados a partilhar o amor. 10 anos da Casa Poverello é realidade em Portugal. O encontro foi marcado pela celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Braga, Dom Jorge. Nossa fraternidade já se encontra em terras portuguesas há aproximadamente 3 anos, levando a devoção ao nosso patrono, Padre Albino. Você votou e nós chegamos à final do Prêmio Líder 2021. Agradecemos a você pelo seu voto e pelo seu reconhecimento em nosso trabalho. Que Deus abençoe. Agradecemos a você que tem contribuído com as obras e missões da Associação em Fraternidade Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. E você que está em casa e ainda não sabe como nos ajudar, não perca seu tempo. Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela de sua televisão e faça já a sua doação. A providência de Deus acontece, mas depende da extensão das mãos dos homens. Doe, ajude, salve vidas. Eis a nossa missão e vocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E sob a proteção materna e amorosa de nossa Mãe Maria Santíssima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aos pobres famintos, serei tua caridade.